Como resolver o problema de dor nas costas ao aplicar drenagem linfática no home care? Muito boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu estou aqui para ajudar esteticistas a dominarem tudo sobre drenagem linfática e obter os melhores resultados nas práticas, sejam elas estéticas, patológicas ou no pós-cirúrgico, de drenagem linfática. Eu sou a professora Elaine Mello e estamos aqui hoje para discutir então sobre esse tema, tão relevante também, que é como resolver o problema de dor nas costas, Se é que esse é um fator, que pode ocasionar, eventualmente, ok? Muito obrigada e sejam muito bem-vindos. O que é importante nós fazermos para resolver, então, esse problema, que poderá se transformar realmente em um problema. Por quê? A dor nas costas é algo que qualquer dor pode vir a limitar alguns movimentos, pode vir a impactar no desempenho profissional de todas nós esteticistas, não é? Então é muito importante que nós tenhamos essa consciência e realmente perpassa por essa questão, tá? Da consciência corporal. Nós precisamos ter então consciência corporal. Nós precisamos estar atentos ao nosso corpo, aquilo que o nosso corpo fala. E aí, como que eu vou resolver então este problema? Na realidade, nós devemos trabalhar com a prevenção, Devemos trabalhar de forma que o nosso corpo não venha a passar por esse problema, porque na realidade, quando nós atentamos para a ergonomia, para a postura, então trabalharmos com a consciência corporal, isso será fundamental. Agora, isso é mais importante ainda, nós trabalharmos de forma preventiva, para que esse problema não venha a ocorrer. Então, é muitíssimo importante que nós façamos isso, na realidade, ao longo do nosso dia. E o nosso dia começa quando? Quando nós acordamos, Quando nós despertamos, quando nós abrimos os nossos olhos. Então, esse é o momento ideal para nós iniciarmos, então, essa questão da prevenção, tá? Muito importante, então, nós já acordarmos e, ao acordarmos, nós já iniciarmos, então, práticas justamente de consciência corporal, para que nós não venhamos a ter nenhum tipo de problema, ok? Então, ao acordar, é muito importante que você já realize alguns alongamentos antes mesmo de você se levantar. Por que antes mesmo de você se levantar? Porque depois que nós levantamos, aí a gente já tem que fazer muitas coisas, tá? Então, para que nós nos planejemos e nos programemos para realizarmos, então, essa prática, é importante que nós nos planejemos. O que isso significa? Aí eu vou precisar, então, o quê? Acordar um pouquinho mais cedo. Pelo menos assim, uns 10 a 15 minutos antes, tá bom? Olá, seja bem-vinda, Isa. Então é muito importante que essa prática ela já inicie ao acordarmos. E para isso, então, precisamos nos planejar. Como?
despertando 10 a 15 minutos antes. Porque é muito importante que nós realizemos pelo menos 2 práticas na cama ainda, sem que nós levantemos. E aí, então, esse planejamento de você levantar um pouquinho mais cedo vai evitar de você acordar, levantar rapidamente no piloto automático. Quando você, obrigada, quando você então se programa, quando você se planeja, quando você consegue, oi, tudo bom, Isa? Prazer. Quando você levanta um pouquinho antes e aí você se planejou para isso, você vai fazer com tranquilidade, tá? Você vai realizar esta prática com tranquilidade. Então, qual seria esse primeiro exercício? Alongar a coluna ainda deitada, porque você pode, então, estica todo o seu corpo, faz umas 3 respirações, abraça, flexiona as pernas, abraça ela, traz aqui na altura do seu peito, tá? E fica ali uns 15 a 20 segundinhos. Depois você flexiona ainda as pernas, rotaciona seu tronco para um lado, depois você rotaciona para o outro lado. Em cada movimento você fica ali na posição por 15 a 20 segundos. Não sei se eu falei minutos, mas de 15 a 20 segundos, tá? E aí depois tem uma outra prática muito interessante. Você pode, então, realizou esse breve alongamento da coluna, você vai fazer então movimentos para as articulações dos punhos, no caso das mãos, porque qual é o nosso principal instrumento de trabalho? Não são as nossas próprias mãos? Então é muito importante que elas estejam em perfeito estado, tá? Por quê? É muito importante nós termos essa vitalidade ao longo de toda a nossa carreira e não, de repente, sermos interrompidos na nossa carreira por, de repente, um desconforto, tá? Seja ele da coluna ou seja ele da questão dos punhos, das mãos, das articulações. Então, sentados ainda, nós faremos os movimentos de rotação dos punhos. O braço tem que estar colado ao corpo, tá? Eu vou fazer, devagar. Ajuda a lubrificar as articulações. Vou fazer concomitantemente as 2 mãos. E vou alongando o meu braço e eu vou continuar fazendo até estender todo o braço. Estendeu, aí eu retorno fazendo o movimento. Vou repetir 3 vezes. Depois eu vou fazer esse mesmo movimento, com as mãos abertas. Inclusive, para realizarmos a drenagem linfática, nós precisamos ter os punhos leves, soltos. Nós não conseguimos realizar as manobras de drenagem linfática sem termos esse punho leve, solto, tá? Então, vamos realizar o mesmo movimento com as mãos espalmadas, tá? Então, primeiro movimento com o punho cerrado e o segundo movimento é quase que o movimento doador, tá? Que utilizamos em drenagem linfática mesmo. Aí depois nós faremos a movimentação da articular dos ombros para frente e depois para trás. Depois, rotação cervical, tá? Do pescoço, Eu já estou, então, trabalhando, né, a parte posterior do meu pescoço, já pega aqui um pouco de trapézio também, então já vou iniciar o meu dia relaxando, então, e lubrificando essas articulações. Tudo bem, então vamos recapitular, tá? Planejamos o dia seguinte, vamos planejar o nosso telefone, o nosso despertador para despertar de 10 a 15 minutos antes. Eu preciso de tempo.
Isso vai me trazer uma consciência corporal. É muito importante que eu tenha consciência corporal. Não posso sair atropelando, já iniciando meu dia, já no piloto automático, sem pensar. Não. Quando eu inspiro, quando eu relaxo, né, eu consigo, então, ter consciência corporal. Esse meu dia, inclusive, ele será muito melhor. Vocês façam a prática e depois vocês me falem, tá? Que realmente essa prática será muito melhor. Aí, depois que eu alonguei a minha coluna, abraçando os joelhos, rotação do tronco de um lado e do outro, com as pernas flexionadas, fiz a rotação do punho, estendendo os meus braços e depois com as mãos espalmadas, eu vou fazer então de ombro para frente e para trás, 3 vezes, anteriormente e posteriormente, 3 vezes cada movimento sempre. Aí, eu acabei de acordar, certo? Realizei esses movimentos de lubrificação das minhas articulações, então já estou fazendo um aquecimento também nas minhas articulações, isso é muito importante. Você vai se preparar, fazer sua higiene, você vai ao toalete, você vai fazer a sua higiene, você vai tomar o seu banho, vai escovar os seus dentes e você vai, então, próximo passo, você vai escolher o seu vestuário. É outro passo muito importante. Eu tenho que pensar, inclusive, nas minhas peças íntimas. Eu preciso utilizar um sutiã de sustentação. Somos mulheres, temos mama. E tem algumas mulheres, então, que têm mamas de média para grande e muito grande. Que se nós não realizarmos uma atividade, um relaxamento, uma lubrificação das articulações e ainda temos o peso da mama, isso já é algo também que já poderá propiciar também as dores nas costas. Então nós precisamos ter essa noção. Então se eu já visto um sutiã de sustentação, eu já vou trabalhar com mais conforto. Eu já vou aliviar as costas. Então, o sutiã, ele tem que estar adequado também, de acordo com o volume da mama, da sua mama. A calcinha também. Eu preciso estar com uma calcinha confortável, de preferência uma calcinha alta, que não vai deixar o meu abdômen relaxado, por exemplo, tá? As roupas precisam ser confortáveis, o calçado precisa ser confortável, de preferência um tênis, evitar trabalhar de salto alto, né? Bom, aí o que acontece também? Nós falamos, como o tema da nossa live é como resolver o problema de dor nas costas ao aplicar a drenagem linfática em home care. Mas esse tema vai servir para você trabalhar, mesmo que seja em um espaço, em uma sala, em uma clínica, seja onde for, tá? É que normalmente na questão do home care se torna um desafio a mais, porque a pessoa às vezes ela vai precisar levar material, ela vai precisar levar às vezes uma bolsa, uma mochila, uma mala, a maca portátil, ou se posicionar na própria cama do cliente, né? Então, quando a pessoa consegue fazer o deslocamento, levar a maca, é melhor. Ou muitas vezes, né, muitas clientes já têm a maca também em casa. Pois é. Aí a questão do descalço, vamos dizer assim, energeticamente, trabalhar descalço a gente sabe que é melhor. Mas a questão do seu próprio peso, né, já não é tão melhor assim. O calçado confortável, tá? Sim, eu penso em tudo, gente. Eu penso porque eu sou profissional também. Então eu sei o meu corpo, eu tenho a consciência do meu corpo. Então, da mesma forma que eu poderia sentir
esse desconforto, eu sei que nós, enquanto mulheres, temos a mesma probabilidade. Eu tenho já 55 anos de idade, eu atendo às vezes até mesmo em domicílio, e eu não, graças a Deus, eu não sinto dor nas costas. Eu não passo por esse problema da dor, mas eu faço tudo com muita consciência. E aí, na questão do home care, tá? Aí nós temos alguns pontos para verificarmos, né? Porque nós temos as várias possibilidades que eu comentei, então, que vai depender se eu vou realizar a drenagem linfática na cama, na maca. Se eu for realizar na maca, por exemplo, eu vou conseguir estar com uma cadeira apropriada? Se eu estiver, vou começar pela possibilidade da maca, tá? Então, se eu estou numa maca, eu preciso estar num alinhamento confortável aos meus movimentos, tá? Em geral, quando é na maca, nós realizamos a drenagem linfática de pé. Nós estamos na posição de pé, certo? Agora, se é numa cama, por exemplo, eu já vou ter que adaptar o meu movimento à altura dessa maca. Aí eu vou ter que verificar, vale a pena, né? Então eu tenho que trabalhar em cima das minhas próprias pernas, né? Fletindo os membros inferiores para poder. Outra coisa também, muito importante, nessa questão eu tenho que regular então a altura da maca, a altura do assento. Agora tem alguns mochos que são espécie sela, né? Sela ou cavalinho, com o encosto atrás, tá? Esses são considerados os mais ergonômicos. Então a gente tem que verificar essa questão, né? Da maca, do assento e a altura. Na questão do mobiliário aí, então eu já fiz em casa a rotação dos punhos, eu lubrifiquei as minhas articulações, tá? Então o ideal também seria a pessoa poder alongar, tá? Alongar aqui, ó, o túnel do carpo, eu tô alongando a minha mão, todos os dedos. Fica alguns segundinhos, tá? Então, quando eu faço o alongamento, eu também vou melhorar as articulações, os tendões das nossas mãos, tá certo? Então, a gente vai fazer os alongamentos, beleza? O ideal, tem algumas situações aqui que a gente precisa pensar, tá? Então, por exemplo, o ideal seria se eu, entre um cliente e outro, ou a cada 2 clientes, eu faço um movimento. E o problema, muitas vezes, nosso, vai ser o movimento repetitivo. Então, qual que seria aqui a outra questão muito importante? Na questão da postura, o meu abdômen, por que eu falei na questão da calcinha alta? Para que o teu abdômen não fique relaxado, a musculatura abdominal não fique relaxada. Porque quando a pessoa usa uma calcinha baixa, que ela não tem esse conforto, automaticamente já pode ser que relaxe um pouco mais. Então, a consciência corporal também de manter a contração abdominal enquanto você faz os movimentos é muito importante. Outro detalhe também bem... é o balé, isso aí. Porque nesse balé que a Duda está citando, nós vamos não trabalhar com forças nos braços, propriamente dito, mas eu vou distribuir o peso, eu vou distribuir a própria ação da gravidade. Então, estou segurando, estou contraindo, mantendo a minha musculatura abdominal contraída. Isso é muito importante para que eu consiga realizar os movimentos. Então, eu distribuo o peso do meu próprio corpo, o eixo do meu próprio corpo no movimento, junto, tá? Então, dependendo da situação, manter o braço o mais próximo possível, para poder também aproveitar o movimento que eu possa fazer com a região do quadril. Então, tudo que eu puder evitar de simplesmente ficar fazendo movimentos
aleatórios com os meus braços, eu preciso então manter uma postura. Aí eu garanto que vocês, dependendo, seja lá qual a idade de vocês vão chegar na minha idade bem, sem estar cansados e dependendo, muitas vezes a gente pega uma batida, né? Aí tem dias que o meu dia é completamente plural. Às vezes, num momento eu estou em aula, no outro momento eu estou numa consultoria, no outro momento eu estou em deslocamento, em outro momento eu estou em atendimento. Então, o meu dia, ele é dinâmico. Por isso eu preciso, além de todos esses cuidados, também manter ali uma rotina de exercícios físicos. Que aí a saúde da gente em primeiro lugar. A sua saúde em primeiro lugar. Eu preciso ter essa prioridade, esse amor próprio, para poder, então, eu preciso estar bem para entregar o melhor resultado, então, para o meu cliente, tá? Outra coisa também, quando você tiver que realizar alguns movimentos que, de repente, demandem repetições, vocês procurem entre um membro e outro, dar uma respirada, dar uma alongada, pega a cubeta, né? Faz um movimento com o produto, deixa algum material um pouquinho mais longe para você ter que ir até lá, para você ter que pegar, não ficar muito tempo numa única posição, tá? Então tudo isso é muito importante. E muitas vezes vamos dizer que você não esteja no melhor dos mundos e esteja atendendo de fato na cama do cliente. Então, dependendo da posição, você não vai poder deixar a cliente o tempo inteiro numa única posição. Você vai ter que pedir muitas vezes para ela mudar de posição, que é para você não ficar tão esticado ali por cima dela, né? Então, mas o ideal, lógico, é você levar a sua mesa de massagem, né, de drenagem, ou que ela adquira uma, tá? Então, e também muitas vezes, quando o atendimento é em home care, precisa-se também de realizar alguns movimentos sentada, tá? Aí tem pessoas que falam assim, eu não consigo atender sentada, mas é uma questão de adaptação, tá? Então eu não estou falando que é uma verdade absoluta, eu estou dando possibilidades, tá? Então eu estou aqui falando coisas de possibilidades, de experiências, de coisas que eu já passei, né? Então eu divido com vocês essas questões que eu julgo ser importantes e que preservem a nossa saúde, tá certo? E também sempre em comum acordo, né, com o cliente, aí vocês vão precisar avaliar se realmente é compensador para vocês, né? Então tem que adaptar, gente. O ambiente ele precisa ser adaptado. Por quê? Muitas vezes o atendimento é num pós-cirúrgico, por exemplo, que a cliente não pode ir até a gente, que aí realmente a gente precisa ir até lá. Até porque no pós-cirúrgico imediato eu preciso ir, às vezes, até todos os dias. Ela precisa dessa drenagem linfática ali todos os dias e precisa, de fato, ser em home. Então, é importante que nós planejemos as nossas ações. Não vamos sair realizando tudo de qualquer maneira sem pensarmos. Mas é muito importante, então, que nós tenhamos esse passo a passo mais ou menos alinhado já na mente de vocês, tá? E no final do dia, o ideal não é mais fazer os alongamentos, mas sim porque você já passou o dia trabalhando. Então, é importante agora que essas articulações descansem. Então, em vez de você alongar novamente, você pode fazer uma leve extrações, tá? Leves trações, vai ser melhor. E nas articulações das mãos. E na questão, o pescoço, né, ele precisa também ser relaxado, então a gente pode virar, manter ali
15 a 20 segundos. Ou a gente pode também virar e fletir, né, para a direção do chão. A gente pode fazer o alongamento do pescoço em várias direções, em todas as direções. Então é muito importante também preservar a coluna. Pode fazer movimento, né, de rotação, tá? Quando deitar, ao deitar, faz um alongamento, faz uma inspiração. Ao longo do dia, se você também puder inspirar, porque a inspiração ela relaxa, oxigena, tá? Então, todos esses movimentos que nós poderemos realizar serão movimentos de lubrificação e de oxigenação, tá? Para essas regiões que, se nós realmente não cuidarmos com o tempo, nós poderemos sentir sim, tá? Alguma dúvida, gente? Eu acho que tudo na questão do que me propus a trazer como dicas, né? E como vocês relembrarem, né, tudo isso, eu acho que eu consegui comentar tudo, tá? Então, recapitulando, planejar o seu dia, acordar antes de 10 a 15 minutos, levantarmos antes para podermos então realizarmos as manobras, tá bom? Alongar a coluna antes de levantar, abraçar os joelhos, faz a rotação do tronco, deitado ainda, para um lado, para o outro, movimento dos punhos, tá? Então depois quem não conseguiu verificar os movimentos todos, eu vou deixar salvo, né? Aí vocês podem entrar depois e assistir com calma. Mas, tá? E a questão do vestuário, muito importante também, né? Então, são coisas que às vezes não são faladas, não são ditas. Legal, que bom, querida. Sim. E principalmente os movimentos ainda antes de levantar. Eu sei que a sua vida é corrida, né? Mas de preferência isso, tá? Fazer essa lubrificação, porque, gente, isso não é só esse primeiro movimento ao levantar, são movimentos de yoga ou yoga. Então, são movimentos que vão trazer também outros benefícios além dos físicos para vocês. A questão da respiração, do inspirar profundamente. Então, tudo isso. E aí, o que acontece? Quando você já inicia o seu dia com a consciência corporal, você vai levar isso ao longo do seu dia. Certo? Então, não vamos nos atropelar, não vamos fazer de qualquer maneira, levantar no piloto automático, atrasar, ficar dormindo um pouco mais. Não. Vamos ter essa disciplina. Precisamos, então, ter disciplina, autocontrole, essa consciência corporal. Então, quando a gente colocar tudo isso em prática, seja no home care, ou seja no espaço, onde quer que você esteja em atendimento, você vai preservar não somente a coluna, você não somente vai resolver o problema da dor na coluna, mas como você também vai preservar a sua saúde física para você ter o mesmo prazer que você tem hoje nos atendimentos ao longo de toda a sua carreira profissional, tá? Em estética, tá bom? Nada de procrastinar, isso mesmo, Valéria, minha querida. Então, gente, era isso que eu tinha para comunicar com vocês hoje. Agradeço imenso a participação de vocês. Estou sempre muito feliz, né, de estar aqui com vocês. Então, aguardo vocês na próxima segunda-feira para mais um tema, né, em que eu ajudo as esteticistas a dominarem tudo sobre drenagem linfática e conseguir os melhores resultados, seja na prática da estética, em algum edema patológico ou mesmo no pós-cirúrgico. Então, estejamos juntas aí
nessa jornada. Agradeço, muito obrigada pelos corações e agradeço por vocês terem estado aqui comigo, foi muito bom, tá? E qualquer coisa, mandem direct. Quem não recebeu o meu direct com o formulário, pedindo porque eu preciso saber de vocês algumas questões para poder trazer mais temas, de acordo com a necessidade de vocês. Esse tema de hoje, ele já estava no meu cronograma, porque é muito importante, e também foi a citação de uma de vocês. Então, os temas às vezes podem coincidir, né? Ou vocês trazerem alguma questão da qual eu não pensei. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês no feedback e também, né, nas respostas. E, enfim, darem algum feedback aqui também, eu vou agradecer. Porque, na realidade, o meu trabalho aqui é de ser útil para vocês, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. E tenha uma noite abençoada, gente. Boa noite, obrigada.